Amém? Bom dia, paz seja convosco. Mais uma manhã de domingo para poder, sim, aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, que é revista, que nós estamos na autoridade espiritual. E nessa lição 8 vamos aprender um pouquinho sobre a autoridade da Igreja de Cristo. A autoridade da Igreja de Cristo. Ela vai falar aqui sobre Efésios 4:11. Vamos ler primeiramente, para poder falar um pouquinho da palavra do Senhor, né? 4:11 vai dizer assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo aperfeiçoamento dos santos, para obras e ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé, o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Papai, por estarmos aqui nesta manhã diante de Ti, reunido no Teu nome, Senhor, para poder, Pai, sim, aprender um pouquinho da Tua palavra. Seja conosco, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu fiz aqui assim um resumo desta lição, capítulo 8, que ela vai falar muito sobre o nosso chamado. Aí eu estava pensando, não sei se você qual o seu chamado? Ou seja, uma pergunta que eu faço, né? Até para mim e para você, qual o seu chamado? Qual o nosso chamado que nós temos? Você já se encontrou diante desse chamado que o Senhor tem para a nossa vida, para mim e para você? E às vezes nós estamos na igreja, muitas das vezes as pessoas se perguntam e falam: não, mas eu não fui chamado, né? Eu não fui designado para aquilo que Deus tem para a minha vida, e eu só vim para poder ir para a igreja, para poder ser ouvinte, entrar na igreja. Mas eu tenho esse entendimento que não há todos nós temos um chamado, e Deus não deu autoridade para toda igreja. Nós somos igreja do Senhor, né? Então podemos entender, eu estava entendendo aqui em sentido de que vou usar como exemplo aqui sobre Elias. Elias foi um homem que ele passou por luta, dificuldade, através do seu chamado, né? Ele naquela forma de ele estar lá presente diante daqueles deuses e dos profetas, né? Aqueles profetas de Baal. Ele vai lá naquele momento, porque o único profeta que realmente, profeta de Deus mesmo, que ficou naquele período foi Elias. Elias, ele teve o quê? Ele teve aquele encorajamento de poder participar daquele momento, daquela dificuldade, porque foi o chamado de Deus através da vida dele. E quando Deus chama, ele capacita. E podemos ver que Deus coloca bem claro sobre Elias, dizendo o seguinte: a mão de Elias estava a mão de Deus estava sobre a vida de Elias. Então o que acontece? Quando a mão de Deus está sobre a minha, a tua vida, nós podemos compreender e entender esse chamado. A gente podemos entender porque o Espírito Santo de Deus, ele dá revelação, ele dá revelação daquilo que nós fomos chamados para quê? Nós temos um chamado, esse chamado, o Espírito Santo vem nos revelar para mim e para você, e não só revelar, ele vai nos fortalecer e nos dar direção para poder prosseguir, caminhar, e não retroceder, não, né, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à nossa direita, mas nós seremos atingidos, porque a mão de Deus está sobre a minha e a tua vida neste momento. E eu creio que tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivenciado, todas as dificuldades, luta, a minha mão está sobre mim, sobre você, como estava sobre a vida de Elias, na vida de Moisés, de Abraão, de Isaac, na vida daqueles que estão em espírito e em verdade, aqueles que estão conectados diante do céu. Eu creio que eu e você está conectado diante do céu. Por quê? Para esse chamado. E esse chamado, o que nós temos que começar a fazer? Nós temos que começar a ser preparado. Deus está nos preparando, Deus está nos moldando.
Ele está pegando como fosse um barro e começando a preparar a igreja dele, fazendo o quê? Um mover através daquilo que ele vai fazer através da nossa vida, nos usar, através de tudo como nós passarmos, por isso tudo, através dessa tempestade, esta luta, isso que tudo nós temos visto através do mundo, agora que daqui a pouco nós vamos entender e saber o porquê que nós estamos passando por isso tudo, porque Deus está preparando uma igreja renovada, uma igreja transformada, e vai começar a usar eu e você. Então essa lição fala muito sobre chamada, com o nosso chamado. E por quê? Porque nós vamos ter que começar a produzir fruto. É o momento agora que nós estamos aqui, a igreja está começando a ser o quê? Ela está começando a colocar semente na nossa mão. Não somente preparação e semente. E nós temos que preparar essa semente, que essa semente vai começar a dar fruto através da minha vida. Nós vamos começar a frutificar através do Espírito Santo de Deus. E podemos entender que esse fruto vai sim, ele vai ser produzido a 30, a 60 e a 100 por um. E isso tudo as pessoas vão começar a ver a diferença na minha e na tua vida. As pessoas vão começar a entender que o brilho do Espírito Santo, né, a luz do mundo vai começar a brilhar, porque nós somos a luz, e essa luz tem que começar a brilhar. Então nós temos que ver, tem pessoas doentes, pessoas cheias de orgulho, pessoas com um problema financeiro, pessoas em separação, pessoas, né, cresceram o número de separações nesse período que está passando, que estamos passando. Podemos ver pessoas doentes, pessoas de depressões, pessoas, né, tentando se matar e várias situações. Mas aí que vai entrar o nosso mover, o nosso agir. Então, eu e você, nós temos um grande chamado. Vamos começar a pedir o Espírito Santo de Deus que possa nos ajudar, possa nos preparar. É momento de ser preparado, é momento de ser, sim, moldado diante do Senhor, que deixe o Espírito Santo preparar, né? Deixe o Espírito Santo nos usar, assim, dar liberdade. Nós temos que dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Podemos ver que eu estava lendo sobre Jeremias. Jeremias foi um grande homem. Jeremias, como um profeta chorão, mas um homem que passou por dificuldade, um homem que passou por grande luta, porque ele veio falar com o Senhor: Senhor, por que o Senhor não deixou morrer lá na barriga da minha mãe? Por que o Senhor deixou eu nascer? Para poder passar por humilhação, por dificuldade, por luta. Às vezes nós, como crentes, nós como igreja do Senhor, nós murmuramos, reclamamos, e começamos a questionar Deus, e nós não passamos nem um terço daquilo que Jeremias passou, não passamos nem um pingo de dificuldade que Jeremias foi amarrado no poste, caído no poço com lama. E hoje, por muito pouco nós reclamamos, por muito pouco nós murmuramos e reclamamos diante do Senhor. Eu quero dizer para você e para mim também, é o momento de nós podermos sim dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Esta lição é uma lição muito maravilhosa, uma lição que quer nos dizer, revelar para a nossa vida, porque muitas das vezes nós estamos, né, tantas pessoas colocando culpa em pandemia, que a pandemia não pode isso, a pandemia não pode aquilo. Deus ainda ele vive, ele reina, ele está cuidando e tratando de todos aqueles que são e os que não são dele. Eu tenho certeza que o amor dele é infinito por todos. A única coisa que ele não aceita é o pecado do homem. Mas eu tenho certeza que nós temos procurado em viver, né, uma vida reta, uma vida íntegra diante do Senhor. Nós somos pecadores arrependidos, né? Então nós temos que entender que nós temos esse chamado, e que esse chamado nós podemos dar liberdade para o Espírito Santo de Deus, e que o Senhor vai fazer a obra na nossa vida, uma grande obra nas nossas vidas, para podermos produzir grandes coisas para o reino de Cristo, porque tudo é para que o reino do Senhor e o nome de Deus seja glorificado. Eu agradeço por tudo, agradeço por esta rica manhã que nós estivemos juntos, em pouquíssimo tempo, mas foi um tempo maravilhoso, porque a palavra do Senhor nos traz vida, né? Nos traz fortalecimento e paz para nossos corações.
Assim eu venho agradecer por tudo. Em nome de Jesus, eu agradeço por você me ouvir esses 10 minutinhos. Amém. Um bom domingo para você e para a sua família. Que fique em paz, em nome de Jesus. Amém.